Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial de XHTML e CSS. Nesse tutorial nós vamos aprender sobre tabelas. Tabelas são uma das coisas mais importantes de se aprender em HTML porque é a introdução, é o ponto base para você entender a estruturação de um site. Então, o que são tabelas? Tabelas são matrizes feitas por células, ou seja, são aquelas coisas que têm colunas e fileiras que você escreve coisas dentro dela. Ou seja, ela serve para manter uma ordem. Ou seja, você pode ter uma tabela com 3 colunas e 2 fileiras, e em cima o título ou sem título, enfim. Para vocês entenderem melhor, vamos criar uma tabela aqui. Como se cria uma tabela? Uma tabela é feita a partir de uma tag chamada table. E o final dela, table, como toda tag em pares. Então, criem a tabela table, separem ela, deixem um espaço dentro dela para você criar a coluna e as colunas e as linhas. Então, dentro disso você vai criar as linhas dessa tabela, ou seja, a parte horizontal da tabela. Dentro dela você vai colocar, eu quero ter 2 partes horizontais nessa tabela. Então, o que é que você faz? Você cria TR, que quer dizer, que é uma abreviação em inglês de Table Row. Row quer dizer linha, ou seja, a linha horizontal. E TR de novo, porque eu quero duas linhas. E é aqui dentro que você vai colocar as colunas. Então, antes disso, vamos fazer o seguinte. Em table, na tag de table, criem um atributo chamado border. Border, que quer dizer borda. E coloquem as aspas em 1, iguais a 1. É só para vocês terem uma visualização melhor, porque quando a tabela for criada, ela vai ser criada invisível. Tendo uma borda, vocês vão ver mais ou menos ela. Então, dentro do primeiro TR, criem dentab dentro dele, só para ter uma organização melhor. E criem TD. E TD de novo. Embaixo disso, vocês criam TD e TD de novo, porque eu quero 2 dentro de cada uma. Então, eu crio isso daqui e na próxima eu crio a mesma coisa. Vou aqui, TD e TD. Simplesmente copio e colo. Não dá para ver direito, então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui vou escrever alguma coisa dentro de cada uma delas. Na primeira, essa daqui é a primeira linha e tem 2 colunas dentro dela. Essa é a segunda linha e tem 2 colunas dentro dela. Ou seja, na primeira linha, na primeira coluna, eu vou escrever primeira linha, primeira coluna. Na primeira linha, na segunda coluna, eu vou colocar primeira linha, segunda, C. E assim por diante. Na segunda linha, primeira coluna, eu vou colocar segunda linha, primeira, C. E por último, a segunda linha, segunda, C. Então, salvar. E quando eu vier aqui no navegador e carregar de novo, vejam que eu criei uma tabela. Isso é uma tabela, ou seja, primeira linha, primeira coluna,
aparece primeira L, primeira C, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, isso daqui é uma linha horizontal. Primeira linha, segunda coluna, coluna vertical. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Isso daqui é uma tabela. Essas daqui são as linhas e as colunas. É isso que vocês têm que saber inicialmente de tabelas. Eu vou dar uma aplicação prática de uma tabela. Vamos criar uma tabela com... tirar essa segunda coluna aqui. E vamos fazer mais uma linha. Mais uma coluna, digo. Opa, desculpem, gente. Vamos fazer mais outra linha. Não, mais uma coluna, me desculpe. É isso aí mesmo. Na primeira vamos colocar home. Na segunda coluna vamos colocar Google. E na terceira vamos colocar sei lá, Facebook, que são coisas que vocês conhecem muito bem. Então, o que nós vamos fazer? No Home, nós vamos colocar um link para index.html, que é esse documento. Na segunda, nós vamos colocar um link para o Google. Ok? Então, vamos colocar href igual http://google.com. E, por último, vou só copiar e colar isso daqui. O do Facebook, que nós vamos colocar facebook.com e fechar. Ok. Vamos salvar e carregar de novo. E percebam que agora nós temos um menu no nosso site. Temos Home, que aí se eu clicar vem para a própria página. Google, que se eu clicar vai até o Google. Claro que o Google não tem um link para a minha paginazinha do index ainda. E Facebook, que se eu clicar vai até o Facebook. Enfim, é isso, gente. Até a próxima. Vocês aprenderam a criar um menu com tabelas. Tenham um ótimo dia e até a próxima.